falar quase por último, é sempre um desafio, mas é interessante porque a gente pega várias óticas e vários olhares, né? Iniciar parabenizando mais uma vez o vereador Cláudio Tinoco por estar tendo essa iniciativa e acompanhamento da categoria, que como a gente tem acompanhado a nível nacional, no estado e nos municípios, hoje é tão importante para a sociedade. E aqui, vereador e todos os componentes na mesa, e vocês, senhoras e senhores, que estão aí ansiosos por terem uma nova regulamentação, uma regulamentação que proteja o trabalho de vocês e principalmente a vida dos senhores e das senhoras. O vereador nos trouxe um dado de quanto essa pauta é sensível, quanto o IPEA e todos os organismos, o Observatório Nacional de Segurança Viária, que faz a campanha no Maio Amarelo, quanto a gente tem um olhar destacado para a moto no nosso ambiente de trânsito e segurança viária. Hoje, sinistro de trânsito mata mais do que homicídio. Então, isso é um dado que a gente precisa destacar, que a segurança pública, que tem investimentos, que tem um olhar muito assertivo, ele hoje mata menos do que o sinistro de trânsito. E nesse sinistro de trânsito, o motociclista, por ser um dos mais vulneráveis, ele está sendo impactado diretamente e elevando esses níveis e esses números. E aqui de todas as falas, principalmente do colega e advogado da CEMOB, e a gente tem tentado dialogar bastante com o Pablo e com todos que fazem políticas públicas voltadas para trânsito, vereador. E essa casa, por ser a casa do povo, por ser a casa desses profissionais e da gente, que operadores do direito, que temos instituições com esses princípios, a gente precisa dialogar melhor e trazer para a consulta pública qualquer marco regulatório que traga regulamentação. A pauta do mototaxista trazida hoje é uma pauta social. E antes de regulamentar, ela precisa ouvir eles. E além de ouvir eles, precisa ouvir a sociedade. O que é que a sociedade acha de uma regulamentação? O que é que a sociedade está pedindo e solicitando? Os motopontos, que traz dignidade para que esses trabalhadores possam exercer sua atividade com dignidade. Para que o cidadão tenha segurança que está pegando e está sendo conduzido por um mototaxista regulamentado, porque naqueles motopontos ele sabe que ali só vai parar, como no táxi, pessoas que estão regulamentadas. Facilita a fiscalização, porque ali naquele ambiente só vai conseguir parar e fazer a condução de algum cidadão quem é regulamentado. Então, esses enfrentamentos que precisam ser feitos e deixar de fazer regulamentações, me perdoe a palavra, capenga, pela metade, porque ela vai nos conduzir a isso aqui, a várias audiências públicas para que a gente tente consertar alguns erros. E eu quero participar de audiências públicas, e eu acho que todos nós aqui, para a evolução das políticas públicas e não para consertar elas. E aqui, dentro desse cenário, o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, que o senhor e a senhora sabem, a gente hoje está presidindo e temos especialistas, a gente está sempre à disposição, mas para trazer de uma forma mais provocativa mesmo, para que a gente saia da zona de conforto. Então, aqui não é uma crítica em si mesmo, é uma crítica para nós e para que a gente consiga pensar, sentar numa mesa, na audiência pública e sair daqui com exatamente sugestões aplicáveis para as soluções. Falando um pouco do que a gente também estabelece na questão do mototáxi, a primeira turma do STF ontem julgou mais uma vez improcedente uma relação de vínculo empregatício e durante 52 minutos foi debatido na primeira turma se há ou se não há vínculo empregatício, por que um CNPJ, por que aplicativo. E conversando com o doutor Lucas aqui também, um pouco antes da audiência, a gente questionando que já está no momento, e aí sim, da gente construir uma legislação específica para as pessoas que trabalham através de intermediação de aplicativos. A gente sabe que não é uma relação de emprego, mas também não é uma relação 100% autônoma. Ali existe um vínculo.
E esse vínculo pode ajudar, inclusive, na segurança viária pública e de vidas. Como, por exemplo, há hoje condições da gente ter a liberalidade de concessões e alvarás para mototaxistas sem um estudo de viabilidade econômica, porque a lei da oferta e da procura. Se eu tiver muita oferta de mototaxista, a remuneração vai cair. Então, a gente precisa estudar qual é a necessidade do município. E essa necessidade tem que ser estudada com o plano de mobilidade urbana, para que também não tenha concorrência com o transporte público. Porque quanto mais mototaxistas eu ofertar, obviamente que o cidadão vai dizer, olha, eu prefiro pegar um mototáxi do que ingressar no transporte público, por exatamente a cultura que hoje está internalizada. Tudo para a gente é urgente, tudo é para ontem, ninguém mais tem paciência. Quando tudo se torna urgente, nada é importante, principalmente a vida que vocês estão conduzindo e a própria de vocês, que querem sair de casa e voltar para casa. E ontem, na audiência pública na Assembleia Legislativa, a gente falou sobre isso. A atividade de vocês era perigosa, ela é insalubre. E o Estado precisa assumir uma posição de como transformar a jornada dos senhores e das pessoas que vocês conduzem uma jornada mais segura e menos insalubre. E aqui a gente entra no motofrete. Falamos ontem, tivemos uma reunião com o secretário Augusto Vasconcelos e com nossa amiga, falando inclusive das bags. Nós precisamos regulamentar o motofrete, para que ele tenha uma regulamentação idêntica do mototáxi, para que ele preencha os mesmos requisitos de segurança e que também a bag que ele carregue, ela seja analisada. Ali tem um problema, como citado, de ergonomia, porque aquela pessoa está em jornadas extensas, carregando peso nas costas. A gente tem um problema de segurança viária, porque essa bag não é regulamentada em lugar nenhum, nem pelo Inmetro. Você não sabe as dimensões que pode estar colocando ali, que tipo de produto, como acomodar. E eu também sou motociclista, como o doutor Lucas aqui também disse que é, de finais de semana, mas a gente sabe que o centro de gravidade do motociclista, com qualquer coisa acoplada a ele, ela muda completamente quando ele vai fazer qualquer tipo de manobra, principalmente na questão da pilotagem defensiva, que o nosso superintendente saiu aqui para fazer um treinamento e eu queria fazer uma provocação se eu estivesse aqui. Eu quero que você faça um curso de pilotagem defensiva com a pessoa com a ecobag com 4 litros de refrigerante solto, para ver como é que vai ser a reação dele quando tiver uma criança atravessando uma faixa de pedestre, quando ele tiver um carro que está fechando ele, o que é que vai acontecer com aquele motociclista com aquela ecobag carregada com 4 litros de refrigerante. Então, essas são as proposições, as provocações que nós do Instituto estamos a fazer. E, por fim, o tão temido, necessário, mas que precisa ser bem pensado. Os aplicativos. Os aplicativos é uma realidade, eles precisam estar dentro do nosso contexto, facilita a vida do cidadão. E aqui eu faço a pergunta, o problema não é como, ou seja, se eu contrato via aplicativo, se eu dou a mão para alguém parar, como antigamente no táxi, mas é quem e onde. Então os aplicativos eles podem existir, mas ele tem que contratar pessoas regulamentadas. Tem que ser a intermediação de pessoas que o Estado autorizou a ser contratado. Porque essas pessoas que são regulamentadas, como falado aqui em todos os discursos, elas estão treinadas, capacitadas, avaliadas para fazer aquele tipo de atividade, elas possuem os equipamentos autorizados, por isso que é placa de aluguel e precisa passar pelo DETRAN, pelas inspeções periódicas para saber se o equipamento está realmente válido, porque se o Estado terceirizar isso, um menor com 18 anos não consegue a vaga de emprego, tem um problema social e através desse problema social ele compra uma POP e começa a fazer transporte. Se não tem regulamentação, motos 100 cilindradas, uma pessoa de 18 anos não conseguiu emprego. Vou para onde? Vou para a rua. Vou fazer o corre. Então, isso é que a gente precisa avaliar e trazer. O município é muito importante, já existe legislação federal e eu acho que a gente pode iniciar pelos municípios
provocando essa regulamentação, tratando da fiscalização integrada, onde o DETRAN, as secretarias municipais de trânsito, no caso de Salvador, a Trans Salvador, fazer sim um chamamento para fiscalizar de forma integrada. Porque, repito, os senhores querem ter a sua jornada, caminhar, ir e vir, fazer o trabalho de vocês, mas a fiscalização é para proteger a vida de vocês, família de vocês e para proteger a nossa sociedade. Porque hoje, se você não é fiscalizado, um bêbado também amanhã não vai ser fiscalizado. E esse bêbado pode matar você, pode matar a sua família. Então, dentro dessa proposição, o Instituto se mantém aqui à disposição, tanto da categoria, da sociedade, da Câmara dos Vereadores. O senhor, Cláudio Tinoco, sabe que a gente está perto do seu mandato, com essa colaboração técnica, para que a gente consiga realmente tornar Salvador um exemplo na questão da regulamentação do mototaxista, motofretista e da segurança viária. Obrigado pela oportunidade.